Os testes da vacina brasileira Versamune devem começar em junho e você vai ver também. O aumento dos preços está cada vez mais difícil montar aquele prato básico de arroz, feijão e bife. A produção industrial caiu pelo segundo mês seguido. O Brasil vai receber hoje mais 600 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid. O 13º dos aposentados começará a ser pago no fim do mês e deve injetar 50 bilhões de reais na economia. Você vai ver agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. A candidata à vacina brasileira contra a Covid, a Versamune, começará a ser testada em humanos em junho, no mês que vem. Pela previsão, a aplicação do imunizante pode começar já em dezembro. A Versamune é fruto de uma parceria entre a empresa brasileira Pharmacore, a americana PDS Biotechnology e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O pedido de autorização para os testes da Versamune em humanos foi protocolado no fim de março. A Anvisa ainda aguarda o restante da documentação, que deve ser entregue até o fim de maio. Após esse recebimento, a agência tem 72 horas para aprovar ou não o estudo clínico. A estimativa é de que as 3 fases de estudo da Versamune vão custar 340 milhões de reais, que devem ser bancados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a aprovação, a Pharmacore deve pedir ao parceiro norte-americano o envio imediato das doses ao Brasil. E o prazo para a entrega do lote gira em torno de 2 a 3 semanas. Com isso, a estimativa é de que a aplicação nos voluntários comece até o fim de junho. As 2 primeiras fases de testes vão ter 360 voluntários e devem acontecer no Hospital do Coração, em São Paulo. Já a 3ª fase deve contar com 20 mil voluntários e tem previsão de encerrar em dezembro. A produção de lotes comerciais aqui no Brasil deverá acontecer de forma paralela aos testes para que a aplicação possa começar o quanto antes. O governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União a antecipação do 13º salário dos aposentados. A medida pode injetar cerca de 50 bilhões de reais no mercado, em crise por causa da pandemia. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro confirmou a antecipação em 3 meses do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Também tem direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. De acordo com o decreto, o pagamento deve ser feito em 2 parcelas, sendo a primeira agora em maio e a segunda em junho. Assim como aconteceu em 2020, a antecipação da remuneração extra é apontada pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia, que enfrenta uma séria crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O governo prevê injetar, com a medida, 50 bilhões de reais. No ano passado, o 13º salário do INSS foi integralmente pago no primeiro semestre, no valor total de 47 bilhões e meio de reais. Os depósitos da primeira parcela devem ser feitos de 25 de maio até o dia 8 de junho, de acordo com o número final do benefício. E a segunda parcela vai ser paga entre 24 de junho e 7 de julho. O corpo de Paulo Gustavo será cremado amanhã em uma cerimônia reservada à família. O humorista morreu ontem à noite. Ele estava internado desde março em um hospital particular no Rio de Janeiro e lutava contra o agravamento da Covid-19. Paulo Gustavo tinha 42 anos. Durante a internação, ele foi entubado e passou por um tratamento com pulmão artificial. O ator chegou a ter uma redução de sedativos e bloqueadores e a interagir com médicos e familiares, mas a piora no quadro de saúde aconteceu na noite de domingo. Paulo Gustavo sofreu uma embolia pulmonar. Ontem, um boletim revelou que o quadro de saúde do ator era irreversível e pouco depois das 9 da noite foi confirmada a morte de Paulo Gustavo. O número de mortos pela Covid-19 no Brasil passou de 411 mil. E o de infectados se aproxima de 15 milhões. As autoridades também informaram que mais de 13 milhões e 400 mil brasileiros se recuperaram da doença. O Brasil confirmou em 24 horas mais 2.966 mortes pela Covid. Com isso, o total chega a 411.588 vítimas confirmadas. De um dia para o outro, também foram acrescentados 77.359 novos casos.
O total de diagnósticos positivos para o coronavírus é de mais de 14 milhões e 856 mil. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias baixou mais um pouco e está em 2.367 óbitos por dia, seguindo uma tendência de queda. E a média de novos casos ficou em 59.332 confirmações diárias. Analisando a evolução da doença pelo país, podemos verificar que apenas Pernambuco se mantém pelo segundo dia seguido com registro de alta nas mortes. Em estabilidade estão 11 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Em queda aparecem 15 unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rondônia, Roraima e São Paulo. O governo dos Estados Unidos informou que planeja enviar para o Brasil 20 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais, em medicamentos do chamado kit intubação. A transferência é intermediada pela Organização Pan-Americana da Saúde. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que existe a possibilidade de envios de vacinas ao Brasil e que tudo está sendo tratado com o governo brasileiro. Mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer devem chegar hoje ao Brasil, hoje à noite. O contrato é para a aquisição de 100 milhões de vacinas. O imunizante da Pfizer-BioNTech deve chegar pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Essa segunda remessa tem 629 mil doses da vacina contra a Covid-19. O contrato firmado entre a farmacêutica e o governo federal prevê a compra de um total de 100 milhões de doses. O primeiro lote, com 1 milhão, chegou no dia 29 de abril. As doses da Pfizer precisam ser armazenadas por no máximo 14 dias, em temperaturas negativas entre 25 e 15 graus. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses devem ser mantidas a uma temperatura de 2 a 8 graus por um período máximo de até 5 dias. Essa vacina foi a primeira a obter registro sanitário definitivo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, em fevereiro deste ano. A vacinação contra a Covid-19 segue em todo o país e agora com 3 vacinas disponíveis: Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. O país já aplicou quase 50 milhões de doses, foram 49 milhões e 626 mil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais, mais de 32 milhões e 896 mil brasileiros já foram imunizados com a primeira dose da vacina, o que equivale a 15,53% da população. E mais de 16 milhões e 729 mil pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas no total 1 milhão e 9 mil doses. Na corrida pela imunização, os estados que mais vacinaram a população proporcionalmente são o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo. A gente fala agora do crime cruel que aconteceu ontem em Santa Catarina. Um homem matou 2 professoras e 3 crianças na cidade de Saudades, no oeste do estado. Uma criança que foi atingida pelas facadas, ficou gravemente ferida e precisou passar por uma cirurgia. O autor do crime, que se feriu com a mesma arma que ele usou para fazer os ataques, está internado em estado grave. O crime aconteceu na manhã de ontem. Por volta das 10h35 da manhã, funcionários e vizinhos da creche começaram a ligar para a polícia e para o corpo de bombeiros. Testemunhas informaram que ele entrou na escola e imediatamente atingiu a professora Kelly Adriane, que conseguiu correr, mesmo ferida, para uma das salas de aula. Lá estavam a professora Mirla Renner e 4 crianças, todas menores de 2 anos. Todos foram atingidos. As 2 professoras e 3 crianças não resistiram aos ferimentos e morreram. O assassino tentou entrar em outras salas, mas as professoras conseguiram se trancar e proteger as crianças. Vizinhos ajudaram a conter o autor do crime, que havia atentado contra a própria vida depois de acertar com ao menos 5 golpes de faca cada uma das vítimas. Segundo a Polícia Civil, ainda não há informações sobre o que motivou o crime. Pessoas próximas ao jovem disseram à polícia que ele tinha problemas psicológicos, sofria bullying na escola, maltratava alguns animais e não tinha um bom relacionamento com os familiares. A própria família também citou que ele tinha poucos amigos, mas que há algum tempo havia se afastado deles
e andava ainda mais introspectivo. A polícia encontrou R$11 mil na casa dele e o computador foi apreendido para a perícia. As armas utilizadas no crime foram compradas pouco antes da tragédia. O velório das vítimas será coletivo. A governadora do estado, Daniela Rainer, decretou luto oficial de 3 dias. Depois do intervalo, a gente vai falar do depoimento de Nelson Teich na CPI da Covid no Senado e você vai ver também que a produção industrial caiu pelo 2º mês seguido. Voltamos já. Estamos de volta a 1h16 no horário de Brasília. Hoje foi a vez do ex-ministro Nelson Teich depor na CPI da pandemia. Ele assumiu a pasta da Saúde em abril do ano passado e ficou menos de um mês no cargo. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, é o segundo a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Teich afirmou que não tinha conhecimento sobre a produção de cloroquina. Ele também garantiu que não foi consultado sobre a distribuição do medicamento que ainda não tinha comprovação por estudo clínico. Quando você faz um estudo clínico, e era isso que eu recomendava na época, ainda existia muita incerteza. E o que eu colocava é que se tivesse que fazer algum medicamento, que isso deveria ser feito através de estudo clínico. Por que através de estudo clínico? Porque num estudo clínico, as pessoas são monitoradas de perto. O problema de você trazer o medicamento para o uso ambulatorial para a doença leve a moderada é que a chance de ser extrapolado para a prevenção é grande. Cada vez você aumenta mais o espectro de pessoas que vai ser exposto a um medicamento de forma não controlada e com risco. Eu acho que um exemplo claro que fica disso é o uso de cloroquina com nebulização. O ministro também falou que foi criada uma incompatibilidade entre economia e saúde. E para ele, tanto a saúde quanto a economia tratavam de pessoas. E uma dependia da outra. Hoje a Caixa Econômica Federal liberou os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril, que não fazem parte do Bolsa Família. A segunda parcela do auxílio para esse grupo vai ser creditada na conta social digital a partir do dia 26 de maio. O estado do Rio de Janeiro prorrogou até o próximo dia 18 as medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado. Continuam suspensas atividades que provocam aglomerações, como casas de shows, boates e espetáculos. Mas eventos como formaturas, casamentos e eventos corporativos estão liberados, seguindo as medidas de segurança e com capacidade reduzida. A prática de atividades esportivas e ao ar livre também está permitida. Bares, restaurantes, comércio e os serviços não essenciais podem funcionar também com capacidade reduzida de até 40% da capacidade. A produção industrial brasileira caiu pelo 2º mês seguido, puxada principalmente pelo setor de veículos automotores. Segundo o IBGE, em 12 meses o setor acumula perda de 3%. A produção industrial no Brasil recuou 2,4% em março e registrou a segunda queda seguida. A baixa intensifica as perdas de fevereiro, quando foram interrompidos os resultados positivos de 9 meses. A retração da indústria em março alcançou 3 das 4 grandes categorias econômicas e 15 dos 26 ramos pesquisados. Entre as atividades, a maior pressão negativa veio de veículos automotores, reboques e carrocerias, com queda de 8,4%. Esse foi o terceiro resultado negativo no segmento, acumulando perda de 15,8% no período. A indústria concentra no ano um crescimento de 4,4% e nos últimos 12 meses registra queda de 3,1%. E apesar da perda de fôlego da economia neste começo de ano, a indústria segue como um dos destaques de recuperação. Os principais produtos da cesta básica estão mais caros. Para muitos brasileiros está cada vez mais difícil fazer aquela refeição completa com arroz, feijão e bife. Não há consumidor que não tenha percebido a alta dos preços dos alimentos nas prateleiras dos supermercados. Muito caros as coisas estão. Arroz, feijão.
óleo, bolacha, todos os tipos de alimentos. Arroz, feijão, carne, macarrão, tudo mais caro. E aí, como é que faz para tentar economizar? Tô indo para casa a pé porque não tenho dinheiro para comprar o arroz hoje. Todos os gêneros alimentícios, limpeza, tudo teve uma alta muito grande. Como é que faz para consumir mesmo assim e economizar um pouquinho? Diminui, tá diminuindo o prato. Senão a conta não fecha. E eles têm toda a razão. Os preços subiram e muito. A Fundação Getúlio Vargas calculou o aumento dos 10 principais alimentos que compõem o prato feito em 12 meses. O aumento foi de 23%. O levantamento realizado em 7 das principais capitais do país apontou que vários alimentos registraram em um ano altas e preços recordes nas prateleiras dos supermercados. O resultado é que o consumidor está desembolsando mais para levar comida para casa. O índice de preços ao consumidor da FGV teve alta de 6,1% de março do ano passado até março deste ano. Os principais responsáveis por esse forte aumento são esses dois aqui, o arroz e o feijão. O arroz subiu 61% e o feijão preto 69%. Sorte de quem tem o hábito de consumir o feijão carioca, que aumentou 20%. Agora, quem prefere o feijão preto, o principal ingrediente da feijoada, por exemplo, vai pagar mais caro. O preço das carnes também está pesando no orçamento do consumidor. A carne bovina aumentou 27,2% e o frango 13,9%. O ovo está 10% mais caro que há um ano. A batata subiu 19% e a cebola 40%. O tomate, que já foi um dos vilões, agora apresentou uma queda de 24%. Esses alimentos, eles têm um apelo, né, no Brasil como um todo muito grande. E isso é um dos fatores que gera uma elasticidade, que a gente chama de elasticidade muito pequena. Né? Você, não importa o que aconteça, você vai continuar procurando, demandando arroz, feijão e carne. A explicação passa pelo aumento das exportações desses alimentos. O dólar mais alto estimula as vendas para fora e deixa os produtos ainda mais caros em reais. Os preços de alguns produtos, né, eles geralmente aumentam ou porque a oferta cai ou porque a demanda aumenta. E aí, nesse caso, a gente teve pressão pelos dois lados. Pelo lado da oferta, o que impactou muito foi o câmbio, né, o preço do dólar, que durante a pandemia, principalmente, ele subiu muito, né, já está quase na casa dos R$6. E isso desabastece aqui o mercado interno. Faltando oferta, o preço tende a subir. E aí, também faltando oferta, a gente tende a complementar isso via importação. E com o dólar mais caro, essa importação encarece também o produto final. Qual que é a alternativa, né, para as pessoas, para tentarem, de certa forma, economizar, tá? Já que, né, o alimento está tão caro, tentar trocar mesmo. A gente viu que o feijão carioca está mais barato que o feijão preto, tentar buscar outras alternativas. Vale tentar essas substituições, né? Em vez de comer aquele arroz, tipo um arroz parbolizado, vale tentar essas trocas dentro do próprio produto, né? E aí caçar promoções também, né? Sempre válido. Vários mercados têm aquela quinta da carne, né? Quarta da feira, e aí vale tudo, né? Uma pesquisa da FEComércio revelou um aquecimento na economia para a campanha do Dia das Mães desse ano. Que o Dia das Mães é o segundo Natal para o comércio, todo mundo já sabe. Na campanha do Dia das Mães de 2020, o comércio de Dourados movimentou um pouco mais de R$6 milhões. A expectativa para este ano é de aumento nas vendas de mais de 200%. Os números da FEComércio, Federação de Comércio de Mato Grosso do Sul, que publicou uma pesquisa de intenção de compra para essa data comemorativa, deixou o setor bastante otimista. Dourados tem reagido, Dourados tem contribuído com a saúde, né, para o problema de Covid. Você vê que nas lojas, você vê as pessoas com álcool, né, tirando temperatura, não vê bagunça, criança bagunçando nem nada. Quer dizer, é um cuidado que o comércio está tendo. Então, graças a isso, o comércio não sofreu tanta queda na venda, né?
Outro fator que deve contribuir bastante com o aumento das vendas é a abertura do comércio em horário diferenciado. O comércio já está autorizado a abrir até a sábado até às 6 horas da tarde, né? Ele já liberou as calçadas para os pessoal fazer exposição de mercadorias. Nós estamos esperando, segundo as pesquisas, que as vendas, entre vendas e comemorações, nós chegaremos a 18.111.000. A economista da FEComércio fala sobre outros fatores que também vão alavancar as vendas e quais os itens que mais serão comprados para presentear as mamães. Isso se deve a um maior percentual de filhos que presentearão as suas mães, mas também ao gasto médio, principalmente com as comemorações, que deverão superar a casa dos R$150. Já no que diz respeito à compra de presentes, estas superarão os R$143. Trata-se de valores expressivos e que se destinarão principalmente à compra de artigos do vestuário. Temos também a parte de calçados, perfumarias, cosméticos, bolsas e acessórios. A especialista revela ainda que as vendas pela internet e os gastos com as comemorações serão responsáveis pela maior parte da movimentação financeira do Dia das Mães deste ano. Mais de 50% dos filhos pretenderão comprar pela internet. Então nós teremos um dinamismo maior, utilizando aí de quesitos relacionados à biossegurança. E na parte das comemorações, a gente percebe que os filhos passarão o dia reunidos com as suas mães e que esse sistema de delivery, de alimentação, que possa subsidiar esse momento será bastante importante nesse relacionamento entre mães e filhos. O governo do estado de São Paulo acabou de anunciar que no dia 11 começa a vacinação de grávidas contra a Covid-19. Na mesma data vai começar a vacinação das mulheres que deram à luz recentemente e que têm alguma comorbidade e também das pessoas com deficiência permanente dos 55 aos 59 anos de idade, portanto a partir do dia 11 vacinação no estado de São Paulo. Ontem pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras venceu o Defensa e Justiça na Argentina por 2-1. O Santos goleou o The Strongest da Bolívia por 5-0 na Vila Belmiro. O Flamengo derrotou a LDU no Equador por 3-2. Já o Atlético Mineiro venceu o Cerro Porteño por 4-0. E depois da partida, o técnico Cuca ressaltou a evolução do time e a confiança que tem no elenco. Vamos ver o que ele disse. Eu acho que eles vão evoluindo à medida que vão tendo um conhecimento maior entre eles. E à medida que os resultados vão acontecendo, eles vão pegando mais confiança. O ser humano é assim, né? Movido à confiança, as coisas começam a surgir mais naturalmente. E a gente tem muito a evoluir, muito a crescer ainda, né? Quando você ganha, não quer dizer que está tudo certo, que não precisa mais evoluir em nada. A gente tem muita coisa a corrigir e tentar crescer como equipe num todo ainda. Foram 2 gols do Hulk. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau, boa tarde.